Aconteceu. Você tem um Antúrio clarinervium. Você leva a planta para casa, passa 1, 2, 3, 4 meses e a planta não faz nada. Ela não definha, mas ela não progride. E aí você pensa, é isso, acabou aqui a minha carreira de cultivador de antúrios. Eu sou péssimo. Eu nunca manterei essa planta viva. Oh meu Deus, por que me punes dessa maneira? Eu sei que isso passou na cabeça, porque eu passei por isso também. Mas eu quero dividir contigo o que eu fiz para levar o meu primeiro clarinervium, que chegou mais ou menos com esse porte, com 5 folhinhas, para isto. Ele é perfeito. É o amor da minha vida. Eu sou a Fabi da Urbana Salto e hoje eu vou dividir contigo tudo que eu fiz para levar o meu primeiro antúrio de uma plantinha de 5 folhas para isso aqui. Eu considero o clarinervium uma das espécies mais tranquilas de antúrio para um iniciante. Foi o meu primeiro antúrio e passado o comecinho ali que foi um pouquinho mais tumultuado, a gente já vai chegar nisso, ele é bem tranquilo. Só que ainda assim, como eu, muita gente tem problema no cultivo dessa planta. Só que ela é relativamente simples, uma vez que você pega as pequenas diferenças. Muitos de nós estamos acostumados a cultivar filodendros ou outras espécies e a gente pensa, antúrio vai ser a mesma coisa. Mas tem alguns ajustes que a gente pode fazer que vão realmente fazer a diferença para essa planta e outras do mesmo gênero. Só que tem um detalhe, e isso é de extrema importância e eu sempre vou comentar sobre isso, isso vai ser um tema recorrente nos nossos vídeos, que é o seguinte: eu sou especialista no cultivo no meu ambiente. Eu compreendo como funciona o cultivar de uma planta em Florianópolis, uma cidade de alta umidade, uma cidade que tem bastante vento. Eu compreendo como funciona a incidência solar no meu apartamento e como eu posso tirar proveito ou preciso me proteger disso ao longo do ano, porque varia bastante. Então não adianta eu te dizer que existe uma receita fechada. O que eu vou te falar são características da planta, genericamente falando, e também características de como você consegue adaptar isso para o teu ambiente. Só que se eu te disser faz assim, você provavelmente vai ter problemas, porque o cara que mora em Brasília e tem uma umidade de 30%, não vai ter como fazer um cultivo igual ao meu aqui em Florianópolis, onde no momento, agora há pouco eu dei uma olhadinha no higrômetro, o medidor de umidade, a umidade está acima de 80% dentro de uma sala fechada. Na rua está mais ainda. Ou seja, naturalmente aqui já é um ambiente que favorece o cultivo desse tipo de planta, dessa espécie e de outros antúrios também. Mas fazendo algumas adaptações é possível que você obtenha sucesso mesmo, por exemplo, em Brasília. Apesar de que, gente, vocês são loucos em cultivar esse tipo de planta em Brasília, né? Meu imenso respeito a todos vocês, mas vocês são meio doidos. O clarinervium, assim como vários outros antúrios, é uma planta epífita. O que isso significa? Isso significa que ela vai crescer grudada em árvores, em pedras e, para ser bem franca, onde mais ele quiser se grudar e achar que é uma boa ideia. Por essa razão, ele desenvolveu raízes que são bastante grossas e que se assemelham muito a raízes de orquídeas, que é a outra planta epífita com a qual todo mundo está acostumado. Só que por alguma razão as pessoas veem um antúrio e, apesar de ele dividir essa característica de ser epífito com as orquídeas, as pessoas pensam, eu vou enfiar ele na terra. Vai dar certo? Talvez. É uma boa ideia? Pelo amor de Deus, não faz isso. Essa estrutura de raízes robusta e firme do clarinervium demanda um fluxo de ar considerável e um tanto de espaço. Ela gosta de uma espécie de substrato que eu chamo, numa tradução livre do inglês, de pedaçudo. É um substrato que não é muito miudinho, ele vai ter pedaços consideráveis de madeira e coisas semelhantes para que ele consiga se grudar de alguma forma. Você consegue perceber onde é que isso está indo, né?
Isso vai parar no tipo de substrato que a gente precisa para uma planta dessas. Aqui em Floripa, com a umidade extremamente alta que a gente tem, eu faço uso de um substrato muito leve, muito aerado. Só que eu tenho plena consciência de que um substrato desse tipo, se for colocado em um antúrio que esteja no interior de São Paulo, por exemplo, em uma cidade de umidade baixa, se você não fizer uma certa adaptação da receita que funciona, você vai ter maiores problemas do que eu tenho aqui. Aqui, por exemplo, a gente tem uma umidade alta, então o substrato é leve e aerado e ainda assim ele permanece fora no verão, que é completamente insano. É um tipo de substrato que permanece vários dias levemente úmido, que é o que essa planta gosta. A ideia para essa planta, então, é fazer um tipo de substrato que seja leve, pedaçudo, drenável. Então a ideia é, ao regar, que ele não fique aquela coisa ensopada por muito tempo. Vocês vão encontrar milhares de receitas de substrato com dezenas de tipos diferentes de insumos para produção deles. Eu, particularmente, no Clarinervium gigante, é pornográfico que eu vou mostrar, tá? Se preparem, retirem as crianças da sala. Tadarana. Estrutura de raízes daquela planta que eu mostrei antes para vocês. Esse substrato aqui é basicamente substrato de orquídea misturado com substrato de cactos e suculentas. Eu compro os dois nos garden centers e nas floriculturas sem qualquer tipo de estresse. É extremamente fácil de encontrar. Mas o que acontece? Esse substrato permitiu que a planta tivesse espaço e condições de se desenvolver com absoluta perfeição. E para que vocês saibam, ela está nesse vaso aqui há, deixa eu lembrar, em novembro agora fecha um ano. 12 meses e esse é o resultado do desenvolvimento nesse tipo de substrato. Se você morar em uma cidade muito mais seca, por exemplo, uma alternativa interessante poderia ser adicionar algo como vermiculita ou outros materiais que retenham mais umidade. Novamente, como eu falei, como aqui é úmido demais, não preciso disso. E eu sempre tenho receio de pender excessivamente para o outro lado, para o lado de excesso de umidade e terminar caindo em apodrecimento de raiz. Luz. Eu admito para vocês, luz foi um dos meus graves erros logo que eu peguei o Clarinervium. Por quê? Eu deixei ele em uma janela, pensa assim, é um quarto com uma janela de orientação solar oeste, ou seja, o sol durante a tarde inteira bate direto naquela janela. E eu mantive a planta do dia que eu comprei, que foi 12 de junho de 2020, até novembro de 2020, em uma prateleira um tanto afastada dessa janela. Porque eu pensava que aquele tanto de luminosidade que os meus olhos percebiam como entrando no ambiente eram o bastante para a planta. E adivinha quem é que estava errada? Pois é. Foi uma porcaria. A planta não se desenvolveu, ela começou a apresentar folhas que ficavam... Eu vou conseguir te mostrar, olha aqui. Na planta gigante, a gente tem as folhas que estão viradas para o lado da janela e aqui atrás nós temos algumas folhas que não pegam luz. Olha como ela fica relativamente torta. É como se ela tivesse com sede, porém não é sede, é meramente uma tentativa de pegar mais luz, penso eu. Porque a folha, ao que tudo indica, não tinha força para simplesmente se jogar para o lado de lá, então ela está se curvando e tentando aumentar a incidência solar sobre ela. Porque tanto é visível que não é sede, que são só essas daqui de baixo. Essa lateral aqui já não está assim, essa lateral também não. Então, isso é uma evidência da falta de luz. E se torna bem grave porque vai impactar o desenvolvimento da planta, o tamanho das folhas, etc. Tudo aquilo que a gente já sabe. Idealmente, essa planta vai receber uma quantidade de luz adequada, porém não excessiva. Aí eu vou te mostrar um outro que recebeu uma quantidade de luz em excesso. Vem cá. Olha o comportamento.
Para fugir do excesso de luz, que era derivado de uma lâmpada artificial que estava muito em cima dessa planta, perceba a curvatura que ele fez. Ele jogou o pescoço para trás. Todas as folhas fizeram isso. Essa folha, que está se desenvolvendo agora em outro local, que não é o mesmo ambiente com tanta incidência de luz, está nascendo bonitinha. Ou seja, é um equilíbrio. Não façam o que eu fiz nem para um lado nem para o outro. A dica que eu poderia dar seria: considere que a sua planta quer ver o céu. É uma dica genérica e que pode funcionar bem. Mantenha ela próximo de uma janela, próximo de alguma porta de vidro, algo do tipo, mas deixar ela afastada da fonte de luz não vai dar certo. E ela simplesmente vai se manifestar como? Não se mexendo. Outra coisa que pode acontecer é que, ao diminuir o índice de fotossíntese da planta, você vai ter uma estrutura de raízes que absorve menos água e um substrato que, tanto pela menor absorção de água, como pela distância do ambiente de luz, que muitas vezes também traz calor, você vai ter um substrato que vai ficar mais úmido por mais tempo, podendo ocasionar o apodrecimento de raiz, que foi o que afetou eu e todo mundo durante esse inverno com antúrios. Apodrecimento de raiz. Atualmente, o antúrio grandão, esse aqui, meu bebê, ele mora nesse paredão aqui, que está ao lado de uma janela grande, uma janela de sacada de vidro, de orientação solar sul. E o que isso significa? Significa que durante o inverno não tem incidência de sol direto. É meramente a claridade que bate na planta. E foi extremamente eficiente, tanto que durante o inverno inteiro ela deu folhas e flores folhas e inflorescências continuamente. Só que durante o verão vai bater sol nessa planta. E durante o verão passado já bateu sol nela e foi fantástico. Então, sabe aquela história de que não dá pra gente deixar um antúrio pegar sol nenhum? Eu não acho que isso seja verdade. Minha experiência com essa planta diz que isso não é verdade. Porém, quando um antúrio pega sol, primeiro, não pode ser por muito tempo, porque você não vai fritar a planta, né? E mesmo que seja por pouco tempo, a planta tem que estar adequadamente regada. Uma planta com sede que esteja pegando sol vai fritar muito mais rápido. Então, tem que ser cuidadoso, porque já é um ambiente que você vai estar esticando um pouquinho o nível de conforto da planta, digamos assim. Porém, repito para vocês, essa janela aqui, no final de tarde, no verão, bate luz do sol direto nessa planta e ela tá, manda mais. Rega. A umidade em Florianópolis, como eu já falei, é alta. Essa planta gosta de substrato úmido. Mas eu vou confessar para vocês uma coisa. Como a umidade aqui é muito alta e eu sou muito assustada com a ideia de matar uma planta por excesso de água, que ela não morre por excesso de água, logicamente, ela morre porque as raízes não conseguem absorver o oxigênio e as raízes terminam apodrecendo. É uma situação muito triste e responsável pela ampla maioria dos falecimentos de planta que eu já testemunhei, tanto aqui em casa quanto de pessoas que eu ajudo tentando entender o que foi que aconteceu. Causa mortes, afogamento. Essa planta gosta de substrato levemente úmido, só que não úmido demais. Eu confesso para vocês que eu sempre deixo ela chegar para o mais seco do que para o mais molhado. Talvez ela pudesse ter um desenvolvimento melhor se eu mantivesse sempre úmido, talvez. Mas considerando as características do ambiente, eu fico com bastante receio e eu prefiro ser precavida. Como é que eu sei que está na hora de regar essa planta? É uma mistura de fatores. O primeiro deles e que seria, na verdade, algo que eu recomendaria para todo mundo na hora de regar uma planta. Coloca o dedo para ver. Encosta o dedo, sinta se está úmido. Não adianta só você olhar e tentar adivinhar. E por favor, gente, não existe essa coisa de eu tenho que regar em X dia. Não, você tem que regar quando a planta quiser que você regue ela. É ela que manda, não você. Tá na hora de a gente aceitar isso nessa relação, né? O Clarinervium é uma planta de folhas muito rígidas também. Então, eu considero que é... Só um pouquinho. Peguei. Eu considero que é bastante fácil identificar o momento em que a folha está ficando um pouquinho mole, ou seja, aquela hora que a planta começa a querer um tanto de água.
E para isso eu sempre sugiro, familiarize-se com a planta, encosta nela. Evita encostar nas folhas que estão se desenvolvendo, tá? Porque elas marcam com muita facilidade. Mas encosta na planta, se acostuma com qual é o aspecto que ela tem quando ela está hidratada. E qual é o aspecto que ela tem quando ela também está com sede. Porque você vai conseguir enxergar que a planta já começa a ficar meio caidinha e que talvez seja a hora de regar. E, como eu comentei, nessa planta aqui, como tem uma folha que parece uma cartolina, ela é muito firme naturalmente. Então, quando ela começa a ficar meio assim, você já percebe que está precisando de água. Então, só lembrando, por exemplo, que a mesma planta que está com pouca luz pode estar demonstrando os mesmos sinais que você leria como sinais de pouca água. Eu sei que é complexo, mas aqui já é um nível avançado de cultivo do clarinervium, então, mas aguenta comigo. Você lembra da questão que eu tinha te falado da iluminação que faz a folha ficar meio mole? Então, isso pode muito facilmente ser confundido com falta de água. Então, por isso é muito importante não só ler esses sinais, o sinal da folha. É importante você enfiar o dedo no substrato e perguntar como é que está lá dentro. Se tiver úmido, segura a rega. Eu sei de gente que já veio comentar comigo, nossa, matei não, né? Mas tipo, ferrei meu clarinervium porque reguei demais e as raízes apodreceram. Você botava o dedo para ver como é que ele estava? Ai, não! Gente, o dedo no substrato é imprescindível. Nós já ouvimos de inúmeros lugares, tem que fazer esse teste. Porque senão a chance de você ferrar tudo é bem maior. Fertilização. Por muito tempo eu ouvi que você não deveria fertilizar suas plantas com frequência. E fertilização sempre foi falado como se fosse algo extremamente perigoso. E veja bem, eu não estou dizendo que não é. Ao mesmo tempo, eu comecei a ver produtores estrangeiros e aquelas pessoas referência no cultivo de antúrios no mundo, dizendo que todos eles tinham o mesmo discurso, de que antúrios gostam de fertilização, usando as palavras deles, weekly, que significa de maneira fraca e de maneira frequente. Ou seja, uma dose talvez menor, porém em uma frequência maior. Aumenta a frequência diminuindo a intensidade. Eu adotei esse sistema no mês de outubro de 2020. Se vocês seguem a gente no Instagram, vocês já sabem que a diferença que isso faz. Nossa, a diferença é simplesmente inexplicável. Os antúrios todos, eu passei a fertilizar no período semanal com um fertilizante líquido, diluidinho na água, vai na água da rega mesmo. E as plantas explodiram. Tanto que durante o período foi no ano passado, primavera e verão e outono esse ano, eu tive uma média de uma folha de clarinervium a cada 3 semanas. Durante o inverno houve uma diminuição da velocidade do desenvolvimento natural, porque a incidência de luz diminuiu e o frio, Florianópolis fez muito frio esse inverno. Teve um dia que eu cheguei na sala e estava 11 graus. As plantas também sentem um pouco isso e elas também dão deixa eu ficar mais quietinha na minha. Inflorescências. Antúrios não têm flores. Flores classicamente, da forma que a gente imagina flores. Eles têm inflorescências, que são umas coisinhas muito sem graça. Deixa eu ser bem franca com vocês. Deixa eu achar alguma aqui. Tem uma aqui. Isso é uma inflorescência já polinizada. Já vou chegar nisso. Mas é uma coisinha feia e sem graça. É aquilo que pessoas educadas descreveriam como pouco valor ornamental. Nessa planta aqui, após o início da fertilização, eu passei a ter uma alternância de uma folha, uma inflorescência, continuamente, não falha. E o que eu faço... Botei a mão no microfone. O que eu faço, eu corto todas as inflorescências, a não ser que eu tenha a intenção de recolher o pólen ou de polinizar ela. Essa daqui, por exemplo, ela foi polinizada com o pólen de um antúrio cristalino. Esse aqui atrás. Papai, mamãe. Eu não sei o que vai sair daqui. Eu não tenho dúvida de que, dada a genética do pai e da mãe, vai ser alguma coisa muito bonita, né?
Mas essa foi a única razão pela qual eu mantive essa inflorescência aqui, visando a produção de sementes. Porque de outra forma, a planta simplesmente vai focar a energia dela em produzir essa inflorescência, que faria um potencial, daria uma potencial continuidade genética para ela, só que sem necessariamente conseguir manejar bem a distribuição de energia. Ou seja, focando na flor, ela vai diminuir a velocidade de desenvolvimento das folhas. Eu realmente acredito que se eu tivesse mantido todas as inflorescências, eu não teria uma planta desse porte em um período tão curto de tempo. Em algum momento a gente vai parar para conversar sobre antúrios, sobre sementes, sobre híbridos, mas só a título de curiosidade, enquanto, por exemplo, um antúrio magnífico meu que recentemente deu sementes, aquele lá eu polinizei em julho, colhi as sementes em outubro. Esse aqui eu polinizei em março. E essa porcaria tá assim. O Clarinervium é muito lento. Muito lento. Então mantenha isso em mente quando você quiser brincar disso. Vaso. Vamos falar sobre o tamanho de vaso? Então, como eu tinha falado antes para vocês, esse Clarinervium aqui foi replantado em novembro do ano passado. Está fechando exatamente um ano agora que ele está dentro desse vaso e ele está explodindo em raízes. Eu gosto muito de mantê-los dentro de vasos transparentes, porque eu consigo ver o desenvolvimento das raízes, eu consigo ter mais um ponto de referência na hora de definir se é hora de regar ou não, e eu consigo ver se está tendo algum tipo de problema com as raízes. Algo como apodrecimento ou algum bichinho, alguma coisa. É muito, muito útil. Outra coisa, que tamanho de vaso colocar essa planta? A ampla maioria dos Clarinervium, eles saem do produtor. Ai, Vivian, Magnaflora, eu amo vocês. Minha planta favorita? Tinha que ser os produtores favoritos, né? Essa planta sai da produtora dentro de um pote tamanho 9. Na ampla maioria das vezes, não é necessário o replante imediato. Vale a pena dar uma checadinha nas raízes para ver se está tudo ok, tá? Isso é bastante legal de fazer. Porque eu já recebi antúrios deles que estavam explodindo de raízes e pedindo desesperadamente outro vaso, e outros que estava tudo tranquilo. Então, se a planta já estiver precisando de um vaso maior, segura aquela vontade de colocar ela num vaso gigante, pensando, nossa, aquele é o vaso idealizado onde eu quero que ela viva. Não. Sobe do 9 para o 12. 9, que eu digo, são 9 centímetros de diâmetro da boca do vaso. Esse daqui é o vaso de 12, enquanto este aqui... Ah, tá molhado. É o vaso 15. Por que é importante isso? Não exagerar no tamanho do vaso no momento em que você vai fazer a troca. Porque a planta, quando for colocada em um vaso maior, ela vai dizer, opa, que coisa boa, aumentei de apartamento. E ela vai receber a mensagem de que é hora de focar o desenvolvimento dela em raízes. Só que a gente gosta muito de folha, né, pessoal? Eu sei como é que funciona. Então, com a ideia de ter um desenvolvimento maior de folhas, se você mantiver ela num vasinho um pouco mais ajustado, ela não vai gastar tanto tempo e tanta energia desenvolvendo a estrutura. Nós queremos uma estrutura forte e saudável, isso é extremamente importante, lógico, só que também é importante prestar atenção nisso. Um vaso muito maior, você vai ter um desvio de objetivo da planta, digamos assim. Isso pode afetar um tanto da tua velocidade de desenvolvimento. Por isso, recomendo definitivamente o uso de vasos de tamanho incremental pequeno. Essa daqui, quando eu retirar desse vaso, que é um tamanho 12, cá entre nós, algo que eu tenho que fazer imediatamente. Foco. Quando eu retirar desse vaso 12, ela vai para um vaso 15. E eventualmente ela deve ir para um vaso maior, porque sendo uma planta extremamente importante para mim, eu vou querer dar para ela sempre o melhor. Mas eu já consigo saber que o ideal para ela não vai ser colocar ela num vaso gigante agora. Se eu colocar no vaso 15, ela vai ficar excelente, talvez no ano que vem ela peça um vaso 17, 18, algo assim.
Uma última dica é, esses vasos transparentes geralmente são vasinhos de orquídea. Se você tiver com alguma dificuldade de encontrar, porque em razão da pandemia provavelmente houve algum tipo de problema no suprimento desse tipo de vaso, não sei o que aconteceu, mas eles simplesmente estavam sumidos esse ano do mercado, tanto o Mercado Livre quanto mercados físicos mesmo aqui na cidade, e outras pessoas no país disseram a mesma coisa. Vale dar uma conversadinha nas floriculturas, porque muitas vezes eles têm sobras de orquídeas que não venderam, que eles guardam os vasos. Então fica a dica de perguntar para esse pessoal se tem disponível algum vaso assim. Eu já ganhei alguns de floriculturas porque eles disseram, nós não temos uso, nós só teríamos uso de venda de um vaso desse se ele tivesse 0 km novinho. Bem, eu acho que é isso, um básico barra avançado, intermediário, no mínimo, o pequeno grande dossiê do clarinérvio. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários aqui pra gente. Eu adoro conversar sobre essa planta, admito, porque, como eu falei, é a planta favorita. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal. Nossa, eu não acredito, a vida inteira eu tirei sarro das pessoas fazendo isso e agora cá estou eu, exatamente com a clássica frase. Deixa o seu comentário, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Mas tudo bem, ok. Deixa o seu comentário, se inscreve no canal porque eu vou tentar postar vídeos com bastante frequência e não esquece de dar uma olhadinha no Instagram, urbana_salto_, onde a gente divide muitas informações do cultivo. Não são aquelas informações básicas, mas normalmente são as nossas histórias de sucesso e muito foco nas histórias de fracasso e derrota, porque essas são de onde vem o verdadeiro aprendizado, o que é que deu errado antes de as coisas darem certo. E quando você estiver lá no nosso Instagram, não deixa de espiar os destaques, porque tem muita informação arquivada lá. E qualquer coisa, manda uma mensagem também. É isso. Tchau!